da média. Isso é o que nós vamos resolver. Mas antes de fazer isso, deixa eu mostrar para vocês primeiro o que é média aritmética simples, o que é média aritmética ponderada, o que é mediana e o que é moda. Vou fazer isso com 5 valores, utilizando como notas de aluno, né? Já que a questão trata de notas de aluno. Eu vou pegar uma nota 6, vou pegar uma nota 5, vou pegar uma nota 7, vou pegar outra nota 5, eu vou colocar 5,0, né? Já que estamos trabalhando, estou colocando 0 ali. Então, eu tenho 6, 5, 7, eu vou colocar uma nota 8 aqui. Então, eu tenho 5 notas de alunos e com essas 5 notas eu vou explicar para vocês média aritmética, simples, média aritmética simples, média aritmética ponderada, mediana e moda. Vou começar explicando moda. No fim, vou terminar com média aritmética, que é o que resolve nossa questão. O que é a moda? Se eu tenho um conjunto de dados, tenho umas amostras aqui, né? São os valores observados. Veja que eu falei conjunto de dados, amostras e valores observados. Eu estou falando da mesma coisa. Se disserem, tem um conjunto de dados, os dados são as notas dos alunos. Eu tenho um conjunto de amostras, as amostras são as notas dos alunos. Eu tenho um conjunto de valores que eu vou observar, valores observados. Também eu estou falando das notas dos alunos. Então, essa nomenclatura não muda. Se eu vou calcular média aritmética, seja simples ou ponderada, se eu vou verificar qual é a mediana, se eu vou verificar qual é a moda, eu sempre vou pegar o conjunto de dados, as informações que foram dadas, que nessa questão aqui são as notas dos alunos, eu vou observar esse conjunto de informações, esse conjunto de dados. É só com eles que eu vou trabalhar para calcular média, mediana e moda. A moda, como eu faço para identificar a moda de um conjunto de dados? Nesse aqui, eu tenho uma nota 6, tenho uma nota 5, tenho uma nota 7, tenho outra nota 5 e tenho uma nota 8. Nesse caso aqui, a moda desse conjunto de dados é o 5. Por quê? Porque a moda são os valores que têm maior frequência, os que mais se repetem. Estou usando uma quantidade pequena aqui de dados, tenho só 5 dados, 5 notas. Dentre essas 5 tem uma que se repete. Se tem uma que se repete, essa é a moda. Esse é o valor que mais se repete. Se não tivesse nenhuma se repetindo, por exemplo, se fosse nota 6, nota 5, nota 5, se fosse nota 7, aí aqui uma nota 9 e uma nota 8. Ou seja, eu tenho aqui 5 notas diferentes, não tem nenhuma se repetindo. 6, 5, 7, 9 e 8. Eu diria que esse conjunto de dados, essas amostras, é um conjunto amodal. Ele não possui moda nenhuma. Para ter moda, precisa ter uma frequência. Precisa ter um valor que tenha uma maior frequência. Que nesse primeiro conjunto aqui eu tenho 5 que se repetiu. E se fosse, colocando aqui outra situação. Esse aqui é amodal. Chamamos de amodal quando não tem nenhum valor se repetindo. Então, eu tenho o primeiro aqui que tem um valor se repetindo. Então, a moda é esse valor. Tenho o segundo conjunto de dados aqui onde nenhum se repete, então é amodal. E eu posso ter outra situação que é, eu tenho 6, tenho 5, tenho 7, tenho 5 e tenho 7 novamente. Veja que já é outra situação. Nesse caso aqui, eu tenho 5 notas, mas tenho 5 que está se repetindo e tenho 7 que também está se repetindo, ou seja, eu tenho 2 valores que estão se repetindo. Então, a moda desse conjunto de dados é o 5 e o 7. É um conjunto de dados bimodal. Preste atenção. Se não tiver nenhum valor se repetindo, se não tiver nenhuma frequência de nenhum valor, significa que é modal. Se tiver um único valor que tem uma frequência maior de repetições, então a moda vai ser esse valor que tem um número maior de repetições. Se tiver 2 valores que tem as repetições, ou seja, a maior quantidade de repetições, eu tenho 2 valores se repetindo, que nesse caso aqui são 2 repetições, né? Tenho aqui o 5 e tenho aqui o 7. Então ele é bimodal. Se tivesse um outro valor aqui
que tivesse 3 vezes, 3 repetições. Por exemplo, eu vou incluir aqui mais 3 notas. Vou colocar 8,5, 8,5 e 8,5. Incluir mais 3 notas aqui nesse conjunto de dados, mais 3 alunos. E agora eu tenho um conjunto de dados de 8 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De todo esse conjunto aqui, a moda seria 8,5. Não seria mais o 7 nem o 5, porque o 7 está se repetindo 2 vezes e o 5 está se repetindo 2 vezes, mas o 8,5 está se repetindo 3 vezes. Então, a moda seria o 8,5, porque a maior frequência é desta nota aqui. Isso é moda. Moda, amodal e bimodal se tiver duas iguais. Se tiver uma terceira aqui que se repete mais vezes do que essas duas, que eram o que tornava esse conjunto de dados bimodal, então essa aqui passa a ser moda do conjunto de dados completo, beleza?